Livro Arsène Lupin contra Sherlock Holmes. Capítulo 4. Um pouco de luz nas trevas. Por mais bem forjado que seja o caráter de um homem, e Holmes é dessas criaturas a quem a má sorte não atinge, há todavia circunstâncias em que o mais intrépido sente necessidade de recompor suas forças antes de enfrentar novamente as vicissitudes de uma batalha. Vou tirar folga hoje, ele disse. E eu? Você, Wilson, vai comprar roupas e cuecas para refazer nosso guarda-roupa. Enquanto isso, vou descansar. Descanse, Holmes. Eu vigio. Wilson pronunciou essas duas palavras com toda a importância de uma sentinela posicionada nas primeiras fileiras e, por conseguinte, exposta aos piores perigos. Estufou o peito, retesou os músculos. Com um olho de águia, examinou o espaço do pequeno quarto de hotel onde haviam se instalado. Vigie, Wilson. Aproveitarei para elaborar um plano de campanha mais adequado ao adversário que temos pela frente. Veja, Wilson, nos enganamos sobre Lupin. Temos de recomeçar do princípio. Ou até diante, se possível. Mas temos tempo? 9 dias, velho camarada. São 5 a mais. O inglês passou a tarde inteira fumando e dormindo. Só no dia seguinte deu início aos trabalhos. Estou pronto, Wilson. Agora vamos caminhar. Caminhemos, exclamou Wilson, transbordando de ardor marcial. Confesso que, de minha parte, sinto as pernas formigando. Holmes teve 3 longas entrevistas, com o Dr. Detinan em primeiro lugar, cujo apartamento ele estudou nos menores detalhes, com Suzanne Gerbois, a quem telegrafara para vir e a quem interrogou sobre a mulher loura, com a irmã Auguste, por fim, reclusa no convento das Visitandinas desde o assassinato do barão d'Autrec. A cada visita, Wilson esperava do lado de fora e a cada vez perguntava: satisfeito? Muito. Eu estava certo, estamos no caminho certo. Caminhemos. Caminharam muito. Visitaram os 2 prédios que ladeiam o palacete da Avenida Henry Martin. Depois foram até a rua Clayperon e, enquanto examinava a fachada do número 25, Holmes continuou. É evidente que existem passagens secretas entre todos esses prédios, mas o que não percebo... Lá no fundo, e pela primeira vez, Wilson duvidou da onipotência do seu genial chefe. Por que falava tanto e agia tão pouco? Por quê? Exclamou Holmes, respondendo aos pensamentos íntimos de Wilson. Porque, com esse diabo do Lupin, trabalhamos no vazio, ao acaso, e em vez de extrair a verdade de fatos precisos, temos que arrancá-la de seu próprio cérebro, para em seguida verificar se ela se encaixa nos acontecimentos. Mas e as passagens secretas? O que é que tem? Mesmo quando eu as descobrir, tanto aquela que permitiu a Lupin entrar na casa de seu advogado, quanto aquela que a mulher loura seguiu após o assassinato do barão d'Autrec, terei avançado alguma coisa? Isso me forneceria armas para atacá-lo? Por via das dúvidas, ataquemos! Exclamou Wilson. Não tinha terminado essas palavras quando recuou, com um grito. Alguma coisa acabava de cair aos seus pés. Um saco de areia cheio até a metade, que poderia tê-los ferido gravemente. Holmes levantou a cabeça. Operários trabalhavam no andaime preso na sacada do 5º andar. Muito bem, estamos com sorte! Exclamou. Um passo a mais e receberíamos no crânio o saco de um desses desastrados. Até parece que... Interrompeu-se. Depois correu em direção ao prédio. Subiu os 5 andares. Tocou. Irrompeu no apartamento, para grande pavor do criado, e dirigiu-se à sacada. Não havia ninguém.
Os operários que estavam aqui? Indagou ao criado. Acabam de partir. Por onde? Ora, pela escada de serviço. Sholmes debruçou-se para fora. Viu 2 homens saindo do prédio, empurrando suas bicicletas. Subiram no selim e desapareceram. Faz muito tempo que eles trabalham nesse andaime? Esses aí? Chegaram hoje de manhã. São novos. Sholmes juntou-se a Wilson. Retornaram ao hotel melancolicamente, e esse segundo dia terminou num mutismo tristonho. No dia seguinte, o ritual se repetiu. Sentaram-se no mesmo banco da Avenida Henry Martin, e, para grande desespero de Wilson, que não se divertia nem um pouco, foi uma tocaia sem fim defronte dos 3 prédios. O que espera, Sholmes? Que Lupin saia desses prédios? Não. Que a mulher loura apareça? Não. Então o quê? Espero que um pequeno fato se produza, um fatozinho qualquer, que me sirva de ponto de partida. E se ele não se produzir? Nesse caso, alguma coisa se produzirá em mim, uma centelha que ateará fogo na pólvora. Um único incidente rompeu a monotonia daquela manhã, porém de maneira desagradável. O cavalo de um senhor que seguia pela leia equestre, situada entre as 2 pistas da avenida, desgarrou e veio abauroar o banco onde os 2 estavam sentados, de maneira que sua anca desvalou no ombro de Sholmes. Escarneceu com um sorrisinho. Mais um pouco me fraturava o ombro. O sujeito procurava dominar sua montaria. O inglês sacou seu revólver e mirou. Wilson agarrou-lhe o braço com energia. Está louco, Herlock? Ora, vamos, vai matar esse gentleman. Solte-me, Wilson. Solte-me. Começou uma luta entre eles, durante a qual o senhor dominou sua montaria e esporeou. Agora pode atirar! Exclamou Wilson, triunfante, quando o cavaleiro se distanciou um pouco. Ora, seu imbecil ao cubo, não percebeu que era um cúmplice de Arsène Lupin? Sholmes tremia de raiva. Wilson, digno de pena, balbuciou. O que está dizendo? Esse gentleman? Cúmplice de Lupin, assim como os operários que jogaram o saco em nossas cabeças. Acha isso possível? Possível ou não, era um meio de termos certeza. Matando esse gentleman? Abatendo o seu cavalo, pura e simplesmente. Não fosse por você, eu teria um dos cúmplices de Lupin. Percebeu sua tolice? A tarde foi melancólica. Não trocaram uma palavra. Às 5 horas, enquanto os 2 vagavam pela rua Clapeyron, ao mesmo tempo tomando cuidado para se manterem afastados dos prédios, 3 jovens operários que cantavam de braços dados esbarraram neles e quiseram seguir adiante sem se soltarem. Sholmes, que estava de mau humor, opôs-se a isso. Houve um breve empurra-empurra. Sholmes, fazendo pose de pugilista, desferiu um soco no peito, um soco na cara e derrubou 2 dos 3 jovens, que, sem insistirem mais, afastaram-se, assim como seu companheiro. Ah! Exclamou. Como isso me fez bem! Eu estava justamente muito tenso. Excelente trabalho. Mas, percebendo Wilson recostado no muro, disse-lhe: Epa! O que houve, velho camarada? Você está lívido. O velho camarada mostrou seu braço, que pendia inerte, e balbuciou. Não sei o que tenho, uma dor no braço. Uma dor no braço? É grave? Sim, o braço direito. Apesar de todos os seus esforços, não conseguia mexê-lo. Sholmes apalpou-o delicadamente primeiro, depois de maneira mais rude. Para verificar, disse,
O grau exato da dor. O grau exato da dor foi tão elevado que, preocupadíssimo, ele entrou numa farmácia da vizinhança, onde Wilson viu-se forçado a desmaiar. O farmacêutico e seus ajudantes acorreram. Constataram que o braço estava quebrado e falou-se logo em cirurgião, operação e casa de saúde. Nesse ínterim, despiram um paciente que, sacudido pela dor, começou a dar gritos. Ótimo, ótimo, perfeito, dizia Sholmes, que se encarregara de segurar o braço. Um pouco de paciência, meu velho camarada. Dentro de 5 ou 6 semanas estará curado. Mas eles me pagarão, os velhacos. Está ouvindo? Eles, sobretudo, pois foi novamente o desgraçado do Lupin que armou o golpe. Ah, juro que se um dia... Calou-se bruscamente e soltou o braço, o que causou Wilson tamanho sobressalto de dor que o pobre coitado desmaiou novamente. E, batendo na testa, articulou. Wilson, tenho uma ideia. Será que por acaso... Ele não se mexia, os olhos fixos, e resmungava fragmentos de frases. Claro, é isso. Tudo se explicaria. Procuramos longe o que está ao nosso lado. Ah, mas é claro, eu sabia que bastava refletir. Ah, meu bom Wilson, acho que vai ficar satisfeito. E, deixando para trás o velho camarada, desabalou para a rua e correu até o número 25. Acima e à direita da porta, gravado numa das pedras, lia-se Destante, arquiteto, 1875. No 23, os mesmos dizeres. Até aí, nada de anormal. Mas lá na Avenida Henry Martin, o que haveria? Um coche passava. Cocheiro, Avenida Henry Martin, número 134, no galope. De pé no coche, ele instigava o cavalo e oferecia gorjetas ao cocheiro. Mais rápido ainda. Qual não foi sua angústia no cruzamento da rua de La Pompe? Teria sido um fiapo da verdade que entrevira? Numa das pedras do palacete estavam gravadas estas palavras. Destante, arquiteto, 1874. Nos prédios vizinhos, a mesma informação. Destante, arquiteto, 1874. O choque dessas emoções foi tão grande que ele se recolheu por alguns minutos no fundo do coche, tendo arrepios de alegria. Por fim, uma luzinha vacilou no meio das trevas. Na grande floresta escura onde 1000 veredas se cruzavam, eis que recolhi o primeiro indício de uma pista seguida pelo inimigo. Numa agência de correio, pedi uma ligação telefônica para o castelo de Crozon. A própria condessa atendeu. Alô? É a senhora, madame? Sr. Sholmes, não é? Como vai? Muito bem, mas estou com pressa. Pode me dizer... Alô, só uma palavrinha. Estou ouvindo. Em que época foi construído o castelo de Crozon? Ele pegou fogo há 30 anos e foi reconstruído. Por quem? Em que ano? Uma inscrição acima da escada da entrada diz Lucien Destante, arquiteto 1877. Obrigado, madame. Meus cumprimentos. Partiu murmurando. Destante, Lucien Destante. Esse nome não me é estranho. Passando por um gabinete de leitura, consultou um dicionário biográfico moderno e copiou o verbete relativo a Lucien Destante, nascido em 1840, Grand Prix de Roma, oficial da Legião de Honra, autor de obras muito apreciadas sobre arquitetura, etc. Dirigiu-se então à farmácia e, de lá, à casa de saúde para onde haviam levado Wilson. Em seu leito de tortura, o braço aprisionado numa tala, tiritando de febre, o velho camarada divagava. Vitória! Vitória! Exclamou Sholmes. Agarrei uma das pontas do fio.
De que fio? Aquele que me levará ao objetivo. Vou caminhar em terreno sólido, onde haverá digitais, indícios. Cinzas de cigarro? Perguntou Wilson, cujo interesse pela situação o reanimava. E muitas outras coisas. Pense um pouco, Wilson. Descobriu o elo misterioso que unia entre si as diferentes aventuras da mulher loura. Por que as 3 moradias onde se concluíram essas 3 aventuras foram escolhidas por Lupin? Sim, por quê? Porque essas 3 moradias, Wilson, foram construídas pelo mesmo arquiteto. Fácil de adivinhar, dirá você. De certo, daí ninguém ter pensado nisso. Ninguém, exceto você. Exceto eu, que agora sei que o mesmo arquiteto, combinando plantas análogas, tornou possível o desfecho dos 3 atos, aparentemente milagrosos, na realidade simples e fáceis. Que felicidade! E já não era sem tempo, velho camarada. Eu estava começando a perder a paciência. Afinal, já estamos no 4º dia. De 10. Oh, daqui em diante... Ele não parava no lugar, exuberante e alegre, ao contrário de seu estilo. Não, mas quando penso que, ainda há pouco, na rua, esses patifes poderiam ter quebrado meu braço como fizeram com o seu, o que me diz sobre isso, Wilson? Wilson limitou-se a sentir um arrepio diante daquela horrível suposição. E Sholmes continuou. Que essa lição nos ensine. Veja, Wilson, nosso grande erro foi combater Lupin com o rosto descoberto e nos oferecer gentilmente aos seus golpes. Menos mal, uma vez que ele só atingiu você. E que me safei apenas com o braço quebrado, gemeu Wilson. Quando podia ter quebrado os 2, mas chega de fanfarronadas. Em plena luz do dia e vigiado, fui vencido. Na sombra e livre para me deslocar, a vantagem é minha, sejam quais forem as forças do inimigo. Ganimard poderia ajudá-lo. Jamais. O dia em que eu puder dizer, Arsène Lupin está aqui, eis o seu covil e eis como podemos deitar-lhe as mãos, irei catar Ganimard num dos 2 endereços que ele me deu, o seu domicílio na rua Pergolese ou a taberna suíça, na praça do Châtelet. Daqui até lá, ajo sozinho. Aproximou-se do leito, colocou a mão no ombro de Wilson, o ombro lesionado naturalmente, e disse com grande afeição: Cuide-se, meu velho camarada. Doravante, seu papel consiste em ocupar 2 ou 3 homens de Arsène Lupin que, para encontrar meu rastro, esperarão à toa que eu venha saber notícias suas. É um papel de confiança. Um papel de confiança, lhe agradeço por isso, replicou Wilson, cheio de gratidão. Farei de tudo para desempenhá-lo conscienciosamente. Mas, pelo que vejo, você não volta mais? Para fazer o quê? Perguntou friamente Sholmes. Com efeito. Melhor eu não podia estar. Então, último favor, Herlock. Pode me dar alguma coisa para beber? Para beber? Sim, estou morrendo de sede. E com a minha febre... Oh, como não? É para já. Remexeu em 2 ou 3 garrafas. Percebeu um pacote de fumo. Acendeu seu cachimbo e, como se não tivesse sequer ouvido o pedido do amigo, foi embora, enquanto o velho camarada implorava com o olhar por um copo d'água inacessível. O Sr. Destange. O criado considerou o indivíduo para o qual acabava de abrir a porta da mansão. A magnífica mansão na esquina da praça Malesherbes com a rua Montchanin, e, diante do aspecto daquele homenzinho de cabelos grisalhos, barba por fazer e cuja comprida pelerina escura, de um asseio duvidoso, conformava-se às bizarrices de um corpo que a natureza havia singularmente maltratado, respondeu com o desdém que convinha. O Sr. Destange está ou não está? Isso depende. O cavalheiro tem um cartão?
O cavalheiro não tinha um cartão, mas tinha uma carta de apresentação, e o criado foi levar essa carta ao Sr. Destange. Este deu ordens para que o recém-chegado entrasse. Ele foi então introduzido numa imensa rotunda, que ocupava uma das alas da mansão e cujas paredes estavam cobertas de livros. O arquiteto indagou. É o Sr. Stickman? Sim, senhor. Meu secretário me comunicou que está doente e lhe envia para continuar a catalogação geral dos livros que ele começou sob minha direção, e mais especialmente dos livros alemães. Tem experiência com esse tipo de trabalho? Sim, senhor, uma longa experiência. Respondeu o Sr. Stickman com um forte sotaque alemão. Nessas condições, o acordo foi logo firmado, e sem demora o Sr. Destange pôs-se ao trabalho com seu novo secretário. Sherlock Holmes estava no lugar certo. Para escapar à vigilância de Lupin e penetrar na mansão onde Lucien Destange morava com a filha Clotilde, o ilustre detetive tivera de dar um mergulho no desconhecido, acumular estratagemas, obter, sob os nomes mais variados, as boas graças e confidências de uma série de personagens. Em suma, vivera, durante 48 horas, uma vida cheia de complicações. Em sua pesquisa, apurara o seguinte: o Sr. Destange, com a saúde abalada e desejando repousar, retirara-se dos negócios e vivia entre as coleções de livros sobre arquitetura que reunira. Nenhuma diversão lhe interessava, afora o espetáculo e a manipulação dos velhos tomos empoeirados. Quanto à sua filha Clotilde, tinha fama de excêntrica, sempre enfermiça como o pai, mas morando em outra ala da mansão, nunca saía. Nada disso, ele ruminava, inscrevendo num registro títulos de livros que o Sr. Destange lhe ditava. Nada disso é decisivo, mas que passo à frente! Será possível que eu não descubra a solução de um desses problemas apaixonantes? O Sr. Destange é parceiro de Arsène Lupin? Continua a vê-lo? Existem papéis relativos à construção dos 3 prédios? Esses papéis não me fornecerão o endereço de outros prédios igualmente traiçoeiros que Lupin teria reservado para ele e seu bando? O Sr. Destange, cúmplice de Arsène Lupin, aquele homem venerável, oficial da Legião de Honra, trabalhando ao lado de um assaltante? A hipótese era inadmissível. Aliás, aceitando tal cumplicidade, como o Sr. Destange poderia ter previsto, 30 anos antes, as evasões de Arsène Lupin, então ainda um bebê? Não importa. O inglês se obstinava, com seu faro prodigioso, com o instinto que lhe é peculiar, percebia um mistério rondando à sua volta. Presumia isso a partir de pequenas coisas que não saberia precisar, mas que intuía desde que entrara na mansão. Na manhã do segundo dia, ainda não fizera nenhuma descoberta interessante. Às 2 horas, viu pela primeira vez Clotilde Destange, que viera buscar um livro na biblioteca. Era uma mulher de uns 30 anos, morena, de gestos lentos e silenciosos, cujo rosto conservava a expressão indiferente daqueles que vivem fechados em si mesmos. Trocou algumas palavras com o Sr. Destange e se retirou, sem ao menos voltar os olhos para Holmes. A tarde se arrastou, monótona. Às 5 horas, o Sr. Destange comunicou que ia sair. Holmes permaneceu sozinho na galeria circular situada à meia altura da rotunda. O dia chegava ao fim. Também se dispunha a partir quando o estalo ressoou. Instantaneamente ele teve a sensação de que havia mais alguém no ambiente. Longos minutos se sucederam uns aos outros, e de repente ele foi percorrido por um arrepio. Uma sombra emergia da semipenumbra, bem perto dele, na sacada. Como podia ser? Há quanto tempo aquele personagem invisível lhe fazia companhia? E de onde viera? O homem desceu os degraus e se encaminhou para um grande armário de carvalho. Dissimulado atrás dos reposteiros que pendiam sobre a balaustrada da galeria, de joelhos,
Sholmes observou e viu o homem, que remexia nos papéis que atulhavam o armário. O que procurava? E eis que, de repente, a porta se abriu e a senhorita Destange entrou precipitadamente, dizendo a alguém que a seguia. Então não vai mesmo sair, pai? Nesse caso vou acender as luzes. Um segundo, não se mexa. O homem empurrou os batentes do armário e se escondeu na reentrância de uma grande janela, cujas cortinas puxou sobre si. Como a senhorita Destange não o viu? Como não o ouviu? Muito calmamente, ela girou o botão da eletricidade e deu passagem ao pai. Sentaram-se um ao lado do outro. Ela pegou um volume que trouxera e começou a ler. Seu secretário, então, não está mais aqui? Ela disse, ao fim de um instante. Não, como vê? Continua satisfeito com ele? Ela continuou, como se ignorasse a doença do verdadeiro secretário e sua substituição por Stickman. Continuo. A cabeça do Sr. Destange pendia de um lado a outro. Ele adormeceu. Passou um tempo. A jovem lia. Nesse íntere, uma das cortinas da janela foi afastada e o homem se esgueirou ao longo da parede, na direção da porta. Movimento que o fazia passar por trás do Sr. Destange, mas em frente a Clotilde, e de tal maneira que Sholmes pôde vê-lo distintamente. Era Arsène Lupin. O inglês teve um calafrio de alegria. Seus cálculos estavam certos. Ele penetrara no próprio âmago do misterioso caso. Lupin estava no lugar previsto. Clotilde, contudo, não se mexia, embora fosse inadmissível que um único gesto daquele homem lhe escapasse. Lupin estava quase alcançando a porta e já estendia o braço para a maçaneta quando um objeto caiu de uma mesa, resvalado por sua roupa. O Sr. Destange acordou sobressaltado. Arsène Lupin já estava à sua frente, chapéu na mão e sorridente. — Maxime Bermond! Exclamou o Sr. Destange com alegria. — Querido Maxime, que bons ventos o trazem! O desejo de vê-lo, bem como a senhorita Destange. — Então voltou de viagem? — Ontem. — E fica para jantar? — Não, janto com amigos em um restaurante. — Amanhã, então. Clotilde, insista para que ele venha amanhã. Ah, esse bom Maxime. Justamente, eu pensava em você nos últimos dias. — Verdade? — Sim, estava arrumando meus papéis antigos nesse armário e encontrei nossa última conta. — Que conta? — A da Avenida Henry Martin. — Como? Ainda guarda essa papelada? Para quê? Instalaram-se os três numa saleta que se comunicava rotunda por um amplo arco. — Será Lupin? Ruminou Sholmes, invadido por uma dúvida súbita. Sim, com toda certeza era ele, mas era outro homem também, que se parecia com Arsène Lupin em certos aspectos e que, não obstante, conservava sua individualidade singular, seus traços pessoais, seu olhar, a cor do cabelo. De terno, gravata branca, camisa modelando o torso, ele falava alegremente, contando histórias das quais o Sr. Destange ria com gosto e que desenhavam um sorriso nos lábios de Clotilde. Cada um daqueles sorrisos parecia uma recompensa que Arsène Lupin buscava e se regozijava de ter obtido. Redobrava de espirituosidade e gaiatice, e imperceptivelmente, ao som daquela voz alegre e franca, o rosto de Clotilde se animava e perdia a expressão de frieza que o tornava tão pouco simpático. Eles se amam, pensou Sholmes. Mas que diabos pode haver de comum entre Clotilde Destange e Maxime Bermond? Ela sabe que Maxime Bermond não é outro senão Arsène Lupin? Até às 7 horas, escutou ansiosamente, tirando proveito das menores palavras. Em seguida, com infinitas precauções, desceu e atravessou o lado do aposento onde não corria o risco de ser visto na sala. Do lado de fora, Sholmes certificou-se de que não havia nem automóvel nem fiacre no ponto, e afastou-se, claudicando pelo Boulevard Malesherbes.
Porém, numa rua adjacente, colocou nas costas o paletó que carregava no braço, deformou seu chapéu, se aprumou e, assim metamorfoseado, voltou até a praça, onde esperou, os olhos pregados na porta da mansão distante. Arsène Lupin saiu quase imediatamente pelas ruas de Constantinopla e de Londres, dirigiu-se ao centro de Paris. 100 passos atrás dele caminhava Herlock. Minutos deliciosos para o inglês. Aspirava sofregamente o ar, como um bom cão que fareja pista fresca. De fato, parecia-lhe uma coisa infinitamente agradável seguir seu adversário. Não era mais ele sendo vigiado, e sim Arsène Lupin, o invisível Arsène Lupin. Segurava-o, por assim dizer, pela ponta de seu olhar, como se o prendesse com amarras impossíveis de romper. E se deleitava observando entre os pedestres aquela presa que lhe pertencia. Mas um fenômeno bizarro não demorou a impressioná-lo no intervalo que o separava de Arsène Lupin. Outras pessoas avançavam na mesma direção, em especial 2 rapagões de chapéu redondo, na calçada da esquerda, e outros 2 de boné e cigarro na boca, na calçada da direita. Talvez fosse apenas uma coincidência, mas Sholmes, contudo, espantou-se mais ainda quando, tendo Lupin entrado num quiosque de tabaco, os 4 homens pararam, e ainda mais quando tornaram a andar ao mesmo tempo que ele, porém separados agora, cada qual evoluindo do seu lado pela Chaussée d'Antin. Maldição, pensou Sholmes. Ele está sendo seguido. A ideia de que outros estavam no rastro de Arsène Lupin, de que outros lhe arrebatavam, não a glória, preocupava-se pouco com isso. Mas o prazer imenso, a ardente volúpia de sozinho derrotar o mais temível inimigo que jamais havia encontrado. Essa ideia o exasperava. No entanto, era impossível que se enganasse. Os homens tinham o ar displicente, o ar excessivamente natural daqueles que, embora regulando seu passo ao de outra pessoa, não querem ser notados. Ganimard saberia mais do que de saber? Murmurou Sholmes. Estará me fazendo de bobo? Teve vontade de abordar um dos 4 indivíduos, a fim de tirar aquilo a limpo. Porém, nas proximidades do boulevard, com a multidão engrossando, temeu perder Lupin e apertou o passo. Flagrou-o subindo a escada do restaurante húngaro, na esquina da rua Helder. A porta estava aberta, de maneira que Sholmes, sentado num banco do boulevard, do outro lado da rua, viu-o ocupando um lugar na mesa luxuosamente posta, enfeitada com flores, e onde já se encontravam 3 senhores de terno e 2 damas extremamente elegantes, que o acolheram com demonstrações de simpatia. Herlock procurou com o olhar os 4 perseguidores e os avistou, misturados aos grupos que escutavam a orquestra de ciganos, de um café próximo. Coisa curiosa, não pareciam ocupar-se com Arsène Lupin, e sim muito mais com as pessoas que o cercavam. Um deles, de repente, pegou um cigarro no bolso e abordou um senhor de redingote e cartola. O senhor ofereceu a brasa de seu charuto e Sholmes teve a impressão de que conversavam, aliás, mais tempo do que teria exigido o ato de acender um cigarro. Por fim, o senhor subiu os degraus da escada e deu uma espiada na sala do restaurante. Percebendo Lupin, avançou, confabulou alguns instantes com ele, depois escolheu uma mesa próxima, e então Sholmes constatou que esse senhor não era outro senão um homem a cavalo da Avenida Henry Martin. Então compreendeu. Não só Arsène Lupin não estava sendo seguido, como aqueles homens faziam parte do seu bando. Aqueles homens zelavam por sua segurança. Eram seus guarda-costas, seus satélites, sua escolta. Em toda parte onde o patrão corresse perigo, os cúmplices lá estavam, prontos a alertá-lo, prontos a defendê-lo. Cúmplices os 4 indivíduos, cúmplice o senhor de redingote. Um calafrio percorreu o inglês. Seria possível que não conseguisse jamais capturar aquela criatura inviolável? Que potência limitada representava tal associação dirigida por tal chefe? Arrancou uma folha da caderneta e escreveu a lápis algumas linhas,
que enfiou num envelope, e disse ao adolescente de uns 15 anos que estava deitado no banco: Ei, guri, pegue um coche e leve essa carta à taberna suíça, na praça de Châtelet. E depressa! Deu-lhe uma moeda de 5 francos. O guri desapareceu. Meia hora se passou. Mais gente chegara, e só de tempos em tempos Sholmes avistava os compassos de Lupin. Mas alguém roçou nele e lhe disse ao ouvido: Muito bem, o que há, Sr. Sholmes? É o Sr. Ganimard? Sim, recebi seu bilhete na taberna. O que há? Ele está aqui. O que está dizendo? Ali, no fundo do restaurante. Chegue mais à direita, está vendo? Não. Servindo champanhe à moça a seu lado. Mas não é ele. É ele. Pois eu lhe respondo, ora, pensando bem, com efeito, poderia ser. Ah, o patife! Como é parecido! Murmurou Ganimard ingenuamente. E os outros cúmplices? Não, quem está ao seu lado é Lady Cliveden. A outra é a Duquesa Cliff. E em frente o embaixador da Espanha em Londres. Ganimard deu um passo. Herlock o reteve. Que imprudência! O senhor está sozinho. Ele também. Não, ele tem homens montando guarda no boulevard, sem falar no interior desse restaurante. Aquele senhor... Mas quando eu tiver posto as mãos no colarinho de Arsène Lupin, terei toda a sala a meu favor, todos os garçons. Ele tinha razão, Sholmes admitiu. Era preferível se arriscar e se aproveitar de circunstâncias excepcionais. Apenas recomendou a Ganimard: faça com que demorem o máximo possível a reconhecê-lo. E ele mesmo se esgueirou para trás de um quiosque de jornais, sem perder de vista Arsène Lupin, que, lá dentro, inclinado sobre sua vizinha, sorria. O inspetor atravessou a rua, mãos nos bolsos, como alguém que caminha reto à sua frente. Mas, assim que atravessou a rua, bifurcou subitamente e, num pulo, subiu a escada da entrada. Um apito estridente. Ganimard esbarrou no maître, plantado subitamente na porta, barrando a passagem e que o empurrou com indignação, como teria feito com um intruso cujo traje equívoco desonrasse o luxo do restaurante. Ganimard vacilou. No mesmo instante, o senhor de Redingote saiu. Tomou partido do inspetor, e ambos, o maître e ele, discutiram violentamente, ambos agarrados a Ganimard, um segurando-o, o outro empurrando-o, e de tal maneira que, apesar de todos os seus esforços, apesar de todos os seus protestos furiosos, o infeliz foi escorraçado até o pé da escada. Uma aglomeração logo se formou. 2 policiais, atraídos pelo barulho, tentaram atravessar a massa, mas uma resistência incompreensível imobilizou-os, sem que conseguissem se desvencilhar dos ombros que os espremiam, das costas que o impediam de avançar. De repente, num passe de mágica, dão-lhes passagem. O maître, compreendendo seu erro, confunde-se em desculpas. O senhor de Redingote interrompe sua defesa do inspetor. A multidão se afasta, os policiais passam. Ganimard investe na direção da mesa onde estão os 6 comensais. Mas agora só há 5. Ele olha à sua volta, nenhuma outra saída além da porta. A pessoa que estava aqui neste lugar! Gritou o inspetor para os 5 comensais estupefatos. Sim, os senhores eram 6. Onde está a 6ª pessoa? O senhor Destro? Claro que não, Arsène Lupin. Um garçom se aproxima. Esse senhor acaba de subir para o mezanino. Ganimard se precipita. O mezanino é composto de salas particulares e possui uma saída especial para o boulevard. Vá então procurá-lo agora, gemeu Ganimard. Ele está ganhando distância. Não tanta distância, estava a 200 metros no máximo, no ônibus Madeleine Bastille, que avançava tranquilamente no ritmo lento de seus 3 cavalos.
atravessando a Praça da Ópera e seguindo pelo Boulevard des Capucines. No primeiro andar do ônibus, 2 brutamontes de chapéu coco estavam alertas. Na parte de cima, no alto da escada, cochilava um velhote, Sherlock Holmes. Cabeceando, embalado pelo movimento do veículo, o inglês monologava. Se o meu bom Wilson me visse, como estaria orgulhoso do seu chefe. Bah! Era fácil prever pelo apito que a partida estava perdida e que não havia nada melhor a fazer senão vigiar os arredores do restaurante. Mas, pensando bem, a vida fica bem interessante com esse homem demoníaco por perto. No ponto final, Sherlock, tendo se debruçado, viu Arsène Lupin passando em frente aos seus guarda-costas e o ouviu murmurar. Na étoile. Na étoile, perfeito, encontro marcado. Lá estarei. Deixemos que ele fuja desse fiacre motorizado e sigamos de costas 2 comparsas. Os 2 comparsas seguiram a pé, dirigindo-se efetivamente para a étoile, e tocaram à porta de uma casa estreita, situada no número 40 da Rue Chalgrin. Na esquina dessa rua pouco frequentada, Sholmes pôde se esconder na sombra de uma reentrância. Uma das 2 janelas do térreo se abriu. Um homem de chapéu redondo fechou os postigos. Acima dos postigos, a bandeira da janela se iluminou. Ao cabo de 10 minutos, um senhor veio tocar a essa mesma porta. Depois, imediatamente depois, outro indivíduo. E, por fim, um fiacre motorizado parou, do qual Sholmes viu descerem 2 pessoas. Arsène Lupin e uma mulher envolta num casaco e numa grossa mantilha. A mulher loura, sem dúvida alguma, ruminou Sholmes, enquanto o fiacre motorizado se afastava. Ele deixou passar um instante, aproximou-se da casa, trepou no parapeito da janela e, subindo na ponta dos pés, conseguiu, pela bandeira de vidro, dar uma espiada no aposento. Arsène Lupin, recostado na lareira, falava com animação. Em pé à sua volta, os outros o escutavam atentamente. Dentre eles, Sholmes reconheceu o senhor de redingote e julgou reconhecer o maître do restaurante. Quanto à mulher loura, estava de costas, sentada numa poltrona. Estão conferenciando, pensou. Os acontecimentos desta noite os inquietaram e sentem a necessidade de deliberar. Capturar a todos de uma vez. Como um dos cúmplices se mexeu, ele pulou para o chão e se refugiou na penumbra. O senhor de redingote e o maître saíram da casa. Imediatamente o primeiro andar se iluminou. Alguém puxou os postigos das janelas e a escuridão instalou-se nos 2 andares. Ela e ele permaneceram no térreo, raciocinou Sherlock. Os 2 cúmplices moram no primeiro andar. Esperou parte da noite sem se mexer, temendo que Arsène Lupin fosse embora durante sua ausência. Às 4 horas, percebendo 2 guardas na porta da rua, juntou-se a eles, explicou a situação e delegou-lhes a vigilância da casa. Dirigiu-se então à residência de Ganimard, na rua Pergolese, e tirou-o da cama. Ainda o tenho. Arsène Lupin? Sim. Se o tem como ainda há pouco, melhor é voltar a dormir. Por via das dúvidas, passemos no comissariado. Foram até a rua Mesnil e de lá ao domicílio do comissário, o Sr. de Coentre. Em seguida, acompanhados de meia dúzia de homens, voltaram à rua Chalgrin. Alguma novidade? Perguntou Sholmes aos 2 guardas de plantão. Nada. O dia começava a clarear o céu quando, tomadas as devidas precauções, o comissário tocou a campainha e se dirigiu à cabine da zeladora. Assustada com a invasão, a mulher, toda trêmula, respondeu que não havia locatários no térreo. Como nenhum locatário? Exclamou Ganimard.
Claro que não, são os do primeiro andar. Os senhores Lorô? Eles mobiliaram o térreo para parentes da província. Um cavalheiro e uma dama? Sim. Que vieram ontem com eles? Pode ser. Eu estava dormindo. No entanto, não creio. Eis a chave eles não pediram. Com essa chave, o comissário abriu a porta que se encontrava do outro lado do vestíbulo. O térreo só continha 2 cômodos. Estavam vazios. Impossível, proferiu Sholmes. Eu os vi, ela e ele. O comissário riu. Não duvido, mas não estão mais aqui. Subamos ao primeiro andar, devem estar lá. No primeiro andar moram os senhores Lorô. Interrogaremos os senhores Lorô. Todos subiram a escada. O comissário tocou. No segundo toque, um indivíduo que não era outro senão um dos guarda-costas apareceu, em mangas de camisa e com ar furioso. Que história é essa? Sem escândalo, isso é jeito de acordar as pessoas? Mas calou-se confuso. Deus me perdoe. Será que estou sonhando? É o senhor de Coantre. E o senhor também, senhor Ganimard? O que houve para estarem aqui? Uma gargalhada formidável irrompeu. Ganimard prendia o riso, numa crise de hilaridade que o fazia se contorcer e lhe congestionava o rosto. É você, Leroux? Gaguejava. Que piada, Leroux! Cúmplice de Arsène Lupin! É de morrer de rir. E seu irmão, Leroux, está por perto? Edmond, onde está você? É o Sr. Ganimard que veio nos fazer uma visita. Apareceu outro sujeito, fazendo redobrar a alacridade de Ganimard. Não acredito! Quem poderia imaginar? Ah, meus amigos, vocês estão em maus lençóis, quem diria? Por sorte, o velho Ganimard está de olho, e mais que isso, tem amigos para ajudá-lo, amigos que vêm de longe. E voltando-se para Sholmes apresentou. Victor Leroux, inspetor da Sûreté, um dos bons entre os melhores da Brigada de Ferro. Edmond Leroux, diretor do serviço entoprométrico. Fim do capítulo 4. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever e de apertar o sininho para não perder mais nenhuma atualização deste canal. Comente abaixo caso você queira outro capítulo deste livro. Muito obrigada e até a próxima!